Você já passou por alguma situação em que fez algo e depois ficou se lamentando ou até mesmo ficou com remorso de ter feito algo sem pensar? Eu já. Então hoje nós vamos refletir sobre as ações precipitadas. Como lidar com elas? Então assista o vídeo até o final, onde eu vou te passar dicas, experiências, pesquisas, ideias, e pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, a cada dia com um tema diferente. E espero te ver em todas essas lives. Então, boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. E o tema que vamos refletir hoje é ações precipitadas, como lidar? Então, para evitar tomar uma ação precipitada, como saber quando não é o momento mais adequado para tomarmos uma ação? Então, por exemplo, quando nós queremos agir de forma apressada, de forma ansiosa, tomados apenas pelas nossas emoções, principalmente naquelas situações que podem nos levar a ações violentas, querendo nos desforrar de alguém ou querendo castigar alguém, naquelas situações onde nós não conseguimos nos conter, nós precisamos também assumir as consequências, que geralmente são complicadas para se resolver depois. Então essa é uma das situações em que nós não devemos tomar uma ação precipitada. Quando nós vamos fazer um mal para alguém. Então muitas vezes quando nós tomamos uma decisão muito rápida em querer impor aos outros, para que algo seja resolvido de forma rápida, no tempo em que nós queremos, esses são aqueles momentos em que nós nos colocamos como sendo donos da verdade. Quando o nosso orgulho se aflora nas nossas ações, nas nossas atitudes. Então essa também é uma outra situação em que nós não devemos tomar uma ação quando queremos impor algo para alguém. Uma outra situação é uma situação de medo, onde nós entramos em desespero em algumas situações em que poderíamos até parar para refletir melhor. Então essa situação de medo em que podemos entrar em situação de desespero me lembrou uma situação que aconteceu com um tio meu. Quem contou isso foi meu pai. Então foi o irmão dele que passou por essa experiência, né? Meu pai estava junto. Então eles estavam pescando na beira de um rio e o meu tio estava com os pés dentro da água e pescando ali do lado da beira do rio. E de repente apareceu uma cobra nadando ali na água. E aí o meu pai falou: "Não se mexe". E assim o meu tio ficou paralisado esperando a cobra passar. E a cobra passou bem por cima dos pés que estavam dentro da água ali. Passou por cima dos pés do meu tio. E assim que a cobra passou, ela foi embora. E a reação que aconteceu em seguida foi sair logo da água, né? Então entrou em desespero. Mas ele conseguiu se conter naquele momento, não entrar em desespero no momento em que a cobra estava passando. E assim a cobra foi embora e nada de mal aconteceu. Então essa é uma situação em que foi possível conter aquele sequestro do sistema emocional, ou o sequestro do sistema límbico, que são aquelas situações em que as nossas emoções tomam conta das nossas ações e não paramos para refletir. E quando nós não conseguimos conter essa situação de desespero, nós podemos tomar algumas ações que podem trazer reações que podem nos prejudicar e prejudicar mais alguém também. Então, todas essas situações que eu contei são situações em que o nosso instinto e as nossas emoções tomam conta das nossas ações. Porém, nós podemos começar a aprender como domar os nossos instintos e as nossas emoções que nos levam àqueles resultados infelizes.
que nos levam a tropeços, que nos levam a quedas na nossa trajetória de vida. Por exemplo, se nós caminhamos na escuridão por uma estrada, as chances de nós tropeçarmos são maiores do que se nós caminharmos pela mesma estrada durante o dia, enquanto tem claridade. Então, se nós utilizarmos essa analogia, nós podemos refletir que, se nós não temos muita visibilidade das consequências, seria como nós caminharmos na escuridão, e as chances de nós tropeçarmos e cairmos vão ser maiores. Enquanto que, se podemos ter uma visibilidade melhor do futuro, a probabilidade de tomarmos decisões melhores é maior, que é o mesmo que caminharmos durante o dia. E se nós aprofundarmos um pouquinho mais nessa reflexão, referente à claridade, nós podemos fazer um exercício diário de buscar pela nossa luz interior, para iluminarmos as nossas sombras, as nossas imperfeições, aquelas que nos fazem cair, aqueles que nos fazem tropeçar, aquelas imperfeições que fazem com que nós tomemos as ações precipitadas. Então, quando nós pegamos a nossa luz interior e começamos a iluminar as nossas sombras, as nossas imperfeições, nós vamos começando também a tomar decisões melhores. E quando nós começamos a conhecer as nossas sombras, nós vamos conhecendo também as nossas tendências instintivas animais mais primitivas. Esse conhecimento de nós mesmos nos dá a oportunidade de aprender a domar essas imperfeições, a domar esses instintos animais inferiores. E com o tempo, nós vamos percebendo que as experiências da nossa vida vão nos trazendo oportunidades de reflexão e também de amadurecimento. São aqueles momentos em que nós fazemos algo, paramos para refletir e ficamos pensando: se eu tivesse pensado melhor, não teria feito isso ou não teria tomado tal decisão. Então, a frase importante aqui o ponto importante é: se eu tivesse pensado melhor. Então, o pensamento voltado para a razão, para o nosso raciocínio, para a nossa consciência, auxilia para que nós não tomemos ações precipitadas que possam trazer consequências danosas. E dessa forma nós vamos começar a iluminar as nossas sombras. Só que enquanto nós não percebemos essas oportunidades, a probabilidade de nós tropeçarmos ainda continua alta, nos levando aos sofrimentos emocionais. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e boa noite a todos e a todas. Quero agradecer também por vocês estarem aqui acompanhando a minha live. Então vamos continuando aqui, né? Então, uma das coisas que eu comentei que pode levar a ações precipitadas é a nossa ansiedade. Então, o excesso de ansiedade é o inimigo de um trabalho frutífero. Quando queremos realizar atividades de forma precipitada, muitas vezes resulta em um trabalho mal realizado, pode causar também desperdício de energia e desperdício de tempo e também, em algumas situações, desperdício até de dinheiro. E também pode acontecer atritos desnecessários, ou podem acontecer desordens ou retrabalho. Nós temos que refazer aquilo que nós não fizemos bem feito da primeira vez devido ao nosso excesso de ansiedade. Então, sempre quando nós formos realizar alguma atividade, é necessário que nós entendamos primeiro o que deve ser realizado e como deve ser realizado. Senão, não teremos as informações necessárias para fazer algo bem feito. Então, a ideia não é anular a nossa iniciativa e nem diminuir a nossa responsabilidade, mas sim nós buscarmos realizar os nossos compromissos de uma forma mais precisa possível, para evitar danos futuros.
Então, quantas vezes nós já tentamos realizar algo de forma precipitada para chegarmos mais rápido no nosso objetivo? Não sei com relação a você, mas comigo já aconteceu várias vezes. E muitas vezes, quando eu realizava isso, tinha que refazer aquele trabalho porque faltava algo a ser feito. Então, às vezes, nós não conseguimos chegar no nosso objetivo porque nós não cumprimos a etapa anterior de forma adequada. Então, conforme nós vamos galgando nessa caminhada, nós precisamos ir cumprindo adequadamente cada etapa, porque se nós deixarmos de fazer algo bem feito em alguma etapa, nós não temos sustentação para a etapa seguinte. E nesses casos, nós estamos enganando a nós mesmos, sem colher o aprendizado necessário antes de nós continuarmos seguindo em frente. Portanto, em cada etapa da nossa vida, procuremos executar da melhor forma possível. Porém, nós devemos tomar o cuidado para que o ótimo não seja inimigo do bom. Para que possamos realizar algo de forma excepcional, nós precisaremos realizar várias vezes a mesma atividade. Para trazer sustentação a isso que eu comentei agora, de que nós temos que realizar várias vezes a mesma atividade para que nós possamos chegar num nível excepcional, foi feita uma pesquisa com 2 grupos de pessoas. Então, com um grupo de pessoas foi pedido para que tirasse uma única foto e que essa foto fosse a mais perfeita possível. Então, eles teriam um tempo para poder estudar e tirar essa única foto. Para um outro grupo, foi pedido para que eles tirassem quantas fotos forem necessárias para depois escolher a melhor. E depois de passado esse período de tempo, depois de passado alguns dias, foi colhido o resultado de cada grupo, e o grupo que trouxe melhores resultados foi aquele grupo que tirou várias fotos, que conforme foi tirando cada foto, foi fazendo um aperfeiçoamento de como tirar uma foto melhor da próxima vez. Enquanto que aquele que ficou estudando, aquele grupo que ficou estudando por muito tempo como tirar a melhor foto, não trouxe o melhor resultado. Esse exemplo serve para que nós possamos fazer o nosso melhor, mas não queiramos fazer algo excepcional para acertar da primeira vez, porque nós vamos ter outras oportunidades para acertar. Então não devemos deixar o ótimo atrapalhar o bom. Valdelísia Moraes Lima escreveu aqui: suas orientações são de muita sabedoria. Obrigada. Obrigado a você, a Valdelísia. Então, vamos prosseguindo aqui. Então, se nós queremos nos libertar da impulsividade que nos leva à cólera, à falta de moderação nas nossas palavras, nos nossos gestos, nos nossos atos e também nos nossos sentimentos, nós precisamos nos conscientizar das nossas regras interiores e praticar essas regras, assim também como na realização de qualquer atividade. Então, por exemplo, os oradores, poetas, pintores, músicos, atletas, quando nós vamos também, por exemplo, preparar algum alimento, para que nós possamos conquistar melhor eficiência em qualquer atividade, nós precisamos exercitar, repetir várias vezes a mesma atividade e em cada repetição aperfeiçoarmos algo. Então, os grandes oradores, os grandes poetas, os grandes pintores, músicos, atletas, ou mesmo as pessoas que fazem comida, que preparam um alimento, né? São pessoas que gradativamente foram aperfeiçoando o seu modo de realizar as coisas até chegar num ponto de excelência. Só que para isso foi necessário repetir várias vezes a mesma atividade e ir aperfeiçoando cada vez que fosse realizada a vez seguinte. Então, se aplicarmos essas regras na nossa vida, buscando domar os nossos impulsos inferiores,
quantas vezes forem necessárias, nós vamos conseguir lapidar gradualmente o nosso espírito, para que cada vez mais possamos encontrar a palavra certa e a conduta correta nas várias situações. E também, diante dos vários problemas da vida, nós vamos também conseguir dar a resposta adequada para cada problema. Vamos conseguir buscar soluções de forma adequada, de uma forma mais serena. Então, tudo isso depende da nossa lealdade e fidelidade à voz da nossa consciência onde estão armazenadas as nossas regras interiores. Fique à vontade para comentar, se tiverem alguma dúvida também, fique à vontade para fazer perguntas e espero conseguir responder também à altura, né? Então, dentre as ações precipitadas, nós podemos cair na cilada da maledicência, que pode nos levar também à calúnia, pode nos levar também à crueldade. Se nós ainda estamos tomando ações precipitadas, quando nós, por exemplo, queremos conquistar a felicidade, pode ocorrer da nossa busca apressada apenas pelos prazeres dos nossos sentidos. Se a gente faz essa busca apressada, focada apenas nos nossos prazeres, aqueles prazeres temporários, e ficamos a vida toda buscando por esses prazeres, confundindo esses prazeres com a felicidade, nós também podemos ser levados ao sofrimento. Então, por que nós somos levados ao sofrimento? Porque quando realizamos essa busca apenas pelos prazeres durante toda a nossa vida, nós estamos sendo conduzidos apenas pelas nossas emoções e nós não envolvemos a nossa razão. E essa busca pode nos levar aos vícios associados àquele prazer. Então, quando eu menciono vícios, não envolvem apenas aqueles vícios que nós conseguimos ver, mas também aqueles vícios que não aparecem na nossa vista, mas também que causam dependência. Nós podemos ter problemas de redução da nossa imunidade, uma coisa que nós estamos precisando nesse momento em que nós estamos passando. Precisamos ter uma imunidade alta. Então, por isso que é importante nós cada vez mais prestarmos atenção na nossa ansiedade, na nossa raiva, na nossa irritabilidade, que provoca a produção de substâncias que vão provocar a redução da nossa imunidade. E também, futuramente, faz com que nós, através desse vício, através desse hábito, nós busquemos por coisas cada vez mais fortes para compensar aquele nível que nós estávamos buscando. Nas situações em que eu estava comentando de ações precipitadas, se nós nos achamos superiores às outras pessoas, as nossas ações precipitadas podem também nos levar a imprudências e desequilíbrios. Então é importante nós não nos colocarmos naquela posição em que o nosso orgulho nos coloca em uma posição superior às outras pessoas. Isso vai fazer com que nós tenhamos desequilíbrios emocionais e sofrimentos emocionais em decorrência dessa falsa superioridade. Porém, se nós utilizamos da nossa boa vontade para com as outras pessoas, nós seremos inspirados e seremos intuídos a ajudar na construção da felicidade das outras pessoas. E nessa caminhada, nós precisamos estar também atentos e alertas para nós não cairmos naquelas ações precipitadas que normalmente estão ligadas aos nossos instintos animais e emoções inferiores. E conforme nós vamos ajudando na construção da felicidade das outras pessoas, nós vamos construindo a felicidade em nós também. E isso tem tudo a ver com aquela lei de causa e efeito que eu venho comentando também nas minhas lives, nos conteúdos dos meus vídeos.
Então, para que nós possamos refletir, quando nós realizamos as ações no bem, cada vez mais nós vamos diminuindo a quantidade de ações precipitadas que podem prejudicar aos outros e prejudicar a nós também. Então, se nós insistirmos no nosso esforço, nós conseguiremos atingir os nossos objetivos. Nos nossos pensamentos precipitados e também nas nossas ações precipitadas, nós podemos trabalhar e não ficarmos focados naqueles pensamentos que nos levam a essas ações que realizamos sem pensar. Ao invés de focar no nosso problema, nós podemos focar do outro lado, focar na solução do problema, porque se nós ficarmos focados no problema, nós não vamos conseguir sair da situação. É importante nós focarmos no oposto daquelas ações precipitadas, que é buscarmos cada vez mais tomarmos decisões mais acertadas. E para que nós possamos tomar decisões mais acertadas, precisamos envolver o raciocínio, precisamos envolver a razão e não nos deixarmos levar a todo tempo pelas nossas emoções, principalmente aquelas emoções que não estão domesticadas. Só que se nós queremos ainda resultados imediatos e não valorizamos a necessidade do nosso esforço para realizar as boas obras, aquelas que nós fazemos para ajudar alguém, nós podemos ser prejudicados nessa caminhada. Então, esse processo de ajudar pessoas envolve aprendizado naquela atividade, construção interior ou transformação interior através do nosso autoconhecimento e também o auxílio aos outros. Então, para que nós possamos ajudar os outros, nós precisamos entender primeiro a necessidade e assim nós vamos construindo em nós mesmos, nós vamos nos transformando no momento em que nós estamos ajudando as outras pessoas. E nesse processo, quando nós estamos ajudando as outras pessoas, isso nos ajuda a nós não cairmos no desânimo, nos ajuda a nós não desviarmos do nosso caminho ou do caminho traçado para a nossa tarefa, para a nossa missão aqui na Terra. Nos ajuda também ao nosso fortalecimento interior, porque quanto mais nós ajudamos as outras pessoas, mais potencialidades interiores nós vamos conhecendo, mais nós vamos nos autoconhecendo, e assim nós vamos também nos fortalecendo interiormente. E esse processo também ajuda a nós nos consolarmos quando nós nos vemos diante dos sofrimentos alheios. E esse processo também ajuda a nós nos levantarmos e continuarmos na nossa caminhada, a buscarmos um equilíbrio interior. E ajuda principalmente na solução dos nossos problemas, na solução das nossas adversidades, na solução das nossas dificuldades. Porque muitas vezes, quando nós estamos ajudando alguém, nessa ajuda que estamos fazendo para alguém, nós encontramos as respostas para os problemas que nós estamos passando, pelas adversidades, pelos obstáculos pelas quais nós estamos passando. Então nós ainda não somos pessoas perfeitas, porém o nosso grau de perfeição vai melhorando cada vez que nós vamos realizando uma obra no bem, gradualmente. Inácia Oliveira escreveu: boa noite, Dr. Hugo. Sou Inácia de Santa Cruz, de Capiberibe. Adoro os seus ensinamentos, sempre assisto a todas. Muito obrigado pelo seu comentário, Inácia. Obrigado pelo doutor, mas eu não sou médico, não. Porque minha formação é engenharia eletrônica. Então, através da minha ajuda às pessoas, nos trabalhos voluntários, através das pesquisas que eu venho realizando, através dos estudos, vim adquirindo conhecimentos e também experiência prática para poder também compartilhar esse conhecimento com você. Espero também que possa estar te ajudando. Mas obrigado pelo comentário, Inácia. Obrigado por essas palavras de incentivo, que você disse que adora os meus ensinamentos. Muito obrigado, Inácia. E a minha mãe escreveu aqui: efetivamente, estamos muito longe de nos conhecer como devemos.
É verdade, mãe, nós ainda estamos muito longe de nós nos conhecermos de forma profunda, né? Nós ainda temos muitas sombras. Então, quando é que nós vamos passar a nós nos conhecermos? Quando nós conhecermos as nossas sombras, quando nós deixarmos de sofrer. Quando nós deixarmos de sofrer, nós vamos já estar saindo dessa situação que nós realmente nos conhecemos profundamente. Por isso que existe aquela frase que diz assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerás ao universo e aos deuses. Então, quando nós nos conhecemos interiormente, começamos a conhecer tudo também que está fora de nós, porque tudo que está fora de nós reflete o que nós temos dentro de nós. E também que todas as coisas que estão fora de nós são espelhos de nós mesmos e são material didático. São materiais didáticos para que nós possamos ver e aprender as lições que passam ao longo da nossa vida. Obrigado pelo comentário, mãe. A Sueli Hipólito escreveu aqui: ao iluminar aos outros, automaticamente estamos nos iluminando. Muito obrigado pelo seu comentário, Sueli. Exatamente isso. Quando nós ajudamos a iluminar ao outro, nós estamos ajudando a levar a nossa luz para as outras pessoas. E assim nós também estamos nos auto-iluminando, né? Então, o maior beneficiado quando nós estamos ajudando a outra pessoa somos nós mesmos. Obrigado pelo comentário também, Sueli. A Adélia Araújo escreveu: boa noite, ótimas explicações. Muito obrigado, Adélia. Então quero agradecer também, aproveitar para agradecer aos comentários que vocês fazem, né? Que ajudam a enriquecer o conteúdo da live, e também por vocês participarem assistindo às lives também ajuda muito e contribui muito para eu continuar postando conteúdos aqui nas lives, nos vídeos. Então muito obrigado a você que está me assistindo, ou na live aqui ao vivo, ou na live gravada. Muito obrigado a você. Então nós ainda somos imperfeitos, como eu comentei agora há pouco, e esperamos compaixão por parte dos outros com relação a nós mesmos, mas nem sempre nós utilizamos da nossa compaixão com relação às outras pessoas, e muitas das vezes as ações precipitadas provocadas pelas nossas emoções que ainda não foram domesticadas bloqueiam a nossa reflexão, bloqueiam o nosso raciocínio, e isso dificulta um melhor entendimento, dificulta nós termos uma sensibilidade maior da situação, dificulta também nós podemos ter uma análise melhor daquela situação. Então, quando nós somos envolvidos apenas pelas emoções, nós estamos impedindo, nós estamos bloqueando o nosso raciocínio funcionar. Por exemplo, quando vemos atitudes das outras pessoas e vemos que uma pessoa não está utilizando adequadamente dos bens materiais, onde a ganância está levando aos desequilíbrios, ao invés de levar à felicidade, nós estamos vendo que aquele comportamento daquela pessoa não está ajudando aquela pessoa. Se nós formos agir de forma precipitada, sem raciocinar muito bem, sem elevarmos o nosso nível de consciência, se nós formos agir de forma precipitada dessa forma, não pode ocorrer de nós reprovarmos a atitude daquela pessoa e condená-la por isso. E quando nós fazemos isso, nós podemos até piorar a situação. E a outra forma seria nós levarmos aquela pessoa a refletir sobre o modo de vida que ela está levando, mas nós conversarmos de uma forma mais serena, com compaixão, que com o tempo a pessoa vai cair em si e ela vai perceber que aquela forma de viver não está levando aos objetivos esperados. Só que pode ser que a pessoa não caia em si no momento em que nós falamos. Pode ser que ela leve algum tempo. Então, como sabemos que um dia aquela pessoa vai cair em si?
nós podemos analisar por nós mesmos. Nós podemos fazer uma retrospectiva e verificar se isso já não aconteceu conosco. Que às vezes quando alguém fala alguma coisa para nós, naquele momento não faz muito sentido. Mas depois de algum tempo, quando nós vamos amadurecendo aquela ideia, nós caímos em nós mesmos, nós caímos em si, em nós mesmos. É naquele momento em que acontece um estalo, acende uma luz dentro de nós, quando nós percebemos que nós não estamos seguindo o caminho correto. Então pode acontecer da pessoa não cair em si no momento em que nós falamos, mas plantamos uma semente, se nós falarmos isso com compaixão, de forma serena, de forma a realmente ajudar a pessoa. E também quando nós estamos olhando as outras pessoas, nós podemos, por exemplo, ver uma pessoa que passou por grandes dificuldades e agora se encontra no desânimo, se encontra no desespero. É claro que nós gostaríamos que ela retornasse à tranquilidade, mas nós não devemos fazer isso através de críticas, culpando pelas ações erradas que a pessoa realizou para chegar naquela situação de sofrimento. Então a crítica não vai ajudar a pessoa, vai piorar a situação, podendo levar a pessoa a ficar até mais irritada com aquela situação. Então naquele momento é uma oportunidade de nós podermos oferecer compreensão, podemos oferecer apoio e termos compaixão e ver o que nós podemos fazer para ajudar aquela pessoa. E pode acontecer também de nós vermos pessoas mais jovens do nosso convívio que se encontram envolvidas na ilusão, abusando das oportunidades, utilizando aquele pretexto de que querem aproveitar a mocidade. Então, ao invés de nós tomarmos uma ação precipitada de reprovar as ações daquela pessoa, das pessoas mais jovens, procuremos ampará-la naquela situação. Então, um exemplo que eu trago aqui é que uma época da minha vida eu realizava um trabalho voluntário auxiliando na prevenção à dependência química em locais públicos, em escolas públicas também. Só que antes de nós iniciarmos o trabalho, a orientadora nos reunia numa sala e passava algumas informações importantes. E uma das informações importantes que ficou bastante marcada para mim, que ela disse assim: então quando vocês forem realizar esse trabalho dentro das salas de aula com essas crianças, procurem não reprovar as atitudes das crianças, mas sim procurem amparar essas crianças, porque quando elas precisarem de ajuda, tenham em quem se apoiarem. Olha só que interessante. Então bastante sábia essa orientação que foi passada. Então por isso que é importante, ao invés de nós criticarmos sempre a pessoa, buscarmos amparar a pessoa, para que quando a pessoa perceber que precisa de ajuda, ela sabe em quem buscar essa ajuda. Então, nesses exemplos, nós vimos que nós podemos utilizar do nosso raciocínio, da nossa consciência, para nós aprender a tolerar os erros, para aprendermos a encorajar as pessoas a retomarem o caminho, dando-lhe esperanças. Sabendo também que todos os erros cometidos vão ter suas consequências no decorrer da vida. Mas nós não devemos ser os verdugos, nós não devemos ser os carrascos para a correção dos erros das outras pessoas. E para isso existe aquela lei natural, existe a lei divina, a lei universal de causa e efeito. E vale lembrar que nós não conseguiremos construir nada de bom sem termos responsabilidade, sem termos disciplina e sem termos firmeza nas ações. Mas principalmente nós precisamos lembrar que toda obra que nós vamos realizar necessita de auxílio para que seja aperfeiçoada, tanto do auxílio para com as outras pessoas, quanto das outras pessoas com relação a nós.
E a Maria Miriam escreveu: verdade, seus ensinamentos são muito bons. O Senhor é usado por Deus. Gosto muito também dos comentários de sua mãe. Ela também é muito sábia. Que Deus abençoe e continue usando vocês. Amém. Nossa, muito obrigado pelo seu comentário, Maria Miriam. Muito bacana, muito obrigado pelo carinho. E a Maria Miriam escreveu aqui: eu também pensei que era médico. Maria Miriam, eu não sou médica. As pessoas me confundem talvez pelo óculos que eu uso. Hoje eu estou de camisa branca, né? Talvez possa confundir um pouco. Mas eu uso camisa de outras cores, mas não sou médico não. Mas muito obrigado pelas colocações de vocês. E a Ângela Farias escreveu: boa noite, meu amigo Hugo. Suas palavras, como sempre, são bênçãos para as nossas vidas. Acho que a solução para todos os nossos problemas é Deus. Quando colocarmos Ele na frente de tudo, as coisas se tornam mais fáceis. Foi assim que aprendi a vencer os obstáculos. Obrigado e um abraço para você. Nossa, muito obrigado por suas palavras, Ângela. Obrigado pelo seu comentário. É isso mesmo, é importante nós colocarmos Deus. Então, às vezes, quando nós temos algo contra alguém, nós podemos colocar Deus no meio. Por Deus, eu vou conseguir superar a tolerância e conseguir tolerar a outra pessoa. Vou conseguir amar a outra pessoa. Então, por Deus, eu vou ser uma pessoa melhor para poder ajudar as outras pessoas. É importante colocar Deus no caminho, sim. Sem Ele, nós não conseguimos realizar as nossas coisas. Sabemos que não cai uma única folha de árvore sem a vontade dele, né? Então é importante nós aprendermos a buscar por Deus. E para as pessoas que não acreditam em Deus, que possam acreditar em algo maior, algo superior, algo relativo às energias do universo, às energias superiores do universo. Então, se caso tenha alguém que não acredite em Deus, eu vou entender muito bem, porque eu também fui ateu e cético, como eu já comentei até em outros vídeos, né? Então, ateu eu não sou mais, mas cético ainda continuo um pouco. E estou aprendendo com isso também. E está me ajudando a buscar por evidências, buscando por confirmação, para embasar nas coisas que eu vou aprendendo. Mas muito obrigado pelos comentários de vocês, pela participação de vocês. A Lúcia Helena Rabelo escreveu aqui: será que um dia vamos ser perfeitos? Olha que pergunta interessante. Muito obrigado por sua pergunta, Lúcia Helena. Será que um dia vamos ser perfeitos? Na verdade, a perfeição absoluta só cabe a Deus. Nós podemos ter um nível de perfeição relativa. Então, podemos atingir graus cada vez superiores de perfeição, mas vão ser sempre perfeições relativas. Agora, a perfeição absoluta, não. Então, inclusive, com relação à perfeição, para nós sermos perfeitos ou para nós sermos excelentes em algo, eu tenho um livro que eu li recentemente. O título do livro é Fora de Série. O autor é Malcolm Gladwell. Nesse livro ele fala sobre como atingir a perfeição. Ele dá muitos exemplos, inclusive exemplo dos Beatles, né, que para que as pessoas pudessem chegar a um nível de excelência muito alto, tiveram que realizar pelo menos 10.000 horas daquela atividade. Então, durante o decorrer da vida das pessoas, para que chegassem à perfeição, para que chegassem àquele nível de excelência, tiveram que realizar 10.000 horas daquela atividade. Então, para cada imperfeição que nós temos, nós buscarmos algo oposto, buscarmos a luz e realizarmos aquilo por 10.000 horas, nós vamos chegar a um grau de perfeição relativa. E uma coisa que nós podemos praticar, uma coisa que nós precisamos aprender também, é utilizarmos da caridade. O que é a caridade? É o amor colocado em ação. Quando nós pegamos o amor de Deus, que está dentro de cada um de nós, e colocamos aquele amor em ação, estamos praticando a caridade. Quanto mais nós praticamos caridade e quanto mais repetimos essa caridade, mais nós vamos suprimindo as nossas sombras interiores, mais nós vamos expandindo a nossa consciência.
e cada vez mais nos elevando rumo a essa perfeição relativa. Mas obrigado pelo seu comentário, Lucilene. Espero que eu tenha conseguido esclarecer aqui a sua dúvida. Obrigado pela pergunta. Então, continuando aqui, né? Devemos nos lembrar também que sempre quando pensamos ou realizamos algo, nós produzimos ondas mentais. E essas ondas mentais se exteriorizam para fora de nós e atraem também as ondas de mesma frequência, que também nos alimenta. Então isso que eu comentei, ela já foi evidenciada pela física quântica, né? Então já foram realizados experimentos na área da física quântica, como eu já comentei em outros vídeos, em que quando nós emitimos uma energia, uma vibração, emitimos uma frequência, ela vai se sintonizar com uma outra frequência similar, vai atrair as energias similares e vai potencializar as energias que nós estamos produzindo. Pode ser tanto para o mal quanto para o bem. Então um exemplo que foi dado aqui, que eu já comentei em outro vídeo, é com relação às energias que nós emitimos quando fazemos uma oração por alguém que está precisando dessa oração. Uma oração para alguém que está, por exemplo, internado em hospital, alguém que está portando alguma doença. Então quando nós emitimos essa energia chega até a pessoa e pode também auxiliar aquela pessoa. Então isso também já foi evidenciado através de experimentos científicos. Então quando nós emitimos um pensamento, nós vamos emitir também ondas mentais e vamos receber essas ondas mentais. Então naquelas reações repentinas e inoportunas que nós temos diante do comportamento de alguém, nós vamos emitir uma energia de baixa vibração, de baixa frequência, e nós podemos também até piorar aquela situação. E nós vamos levar sombra àqueles problemas, ao invés de levar luz àqueles problemas. Porque quando nós começamos a entrar nesse padrão vibratório, nós vamos ser potencializados também pelas energias que vêm de fora e vai reforçar aquelas energias negativas que nós estamos produzindo. Então aquelas reações repentinas e inoportunas podem causar prejuízos cada vez maiores quanto mais nós insistimos naquela situação de baixa vibração, de baixa frequência. Então, se nós analisarmos a situação contrária, considerando quantas pessoas criam problemas para nós, nós também vamos entrar em um intercâmbio de pensamentos e um intercâmbio de emoções, podendo nos levar a sentimentos de ódio, de violência, de angústia, de crueldade. Então por isso que tanto quando nós estamos recebendo uma situação negativa ou quando nós estamos produzindo a situação negativa, em cada uma dessas situações vale o exercício da nossa razão, do nosso raciocínio, para evitarmos de cair em desequilíbrio. Então se alguém nos fere e se nós nos colocamos na posição daquela pessoa que está nos agredindo, nós podemos exercitar a compaixão, pois o efeito daquela ação agressiva levará sofrimento e também vai levar a dor do desequilíbrio para a própria pessoa que está agredindo. Então é importante a gente lembrar disso. Então se alguém quer nos agredir e nós exercitamos da nossa compaixão e não entramos em sintonia com aquelas energias que a pessoa está emitindo, nós não vamos ser afetados. Mas a pessoa que está produzindo aquela energia, em algum momento vai entrar em sofrimento, vai entrar em desequilíbrio emocional. Então, se alguém nos calunia e nós nos colocamos na posição da pessoa que está provocando a calúnia, nós podemos exercitar também a piedade, pois nós vemos também que o efeito da calúnia vai ser a dor e também o arrependimento por quem produziu a calúnia. Então se a pessoa produziu a calúnia e aquela calúnia que foi produzida por alguém não tem a ver conosco, nós podemos utilizar da piedade, ao invés de nós tomarmos uma reação agressiva, uma reação de ódio, de violência, que isso pode até piorar a situação.
Então por isso é importante nós buscarmos cada vez mais o entendimento, buscarmos a piedade, a compaixão, buscando serenar os nossos pensamentos e, no momento mais tranquilo, termos um diálogo melhor com as outras pessoas. Porque quando uma pessoa nos calunia, com o tempo a pessoa vai perceber que aquela falsa informação que foi passada com relação a nós vai levar a pessoa ao sofrimento, vai levar a pessoa também ao arrependimento. E também nós podemos levar o auxílio também à pessoa nesses momentos. Que se nós não utilizamos da nossa piedade, não utilizamos da nossa compaixão, fica difícil depois reatar os laços que tínhamos com essa pessoa. Então por isso a importância da compaixão, a importância da piedade. Mas isso é um exercício diário, nós não conseguimos às vezes conquistar essa compaixão, a piedade da noite para o dia. É um exercício diário que nós vamos errando e procurando acertar da próxima vez, erramos de novo e procuramos fazer diferente da vez seguinte, erramos de novo e vamos assim nos aperfeiçoando, buscando cada vez mais nos melhorarmos na nossa compaixão e na nossa piedade. E se nós recebemos uma ofensa e tomamos uma ação precipitada em busca de revide, vai ser a mesma coisa que nós tentarmos apagar o fogo com querosene. Então, ao invés de acalmar, ele vai provocar mais incêndio. Então, diante de uma perturbação, procuremos evitar ações precipitadas e busquemos o caminho da paz, do equilíbrio. Então, diante do aparecimento das trevas, procuremos nós fazermos luz, nós levarmos a nossa luz, porque se nós queremos encontrar a paz, nós devemos buscar a paz e não a guerra. Então, se as nossas ações precipitadas estão nos causando sofrimentos em nós mesmos, é similar a nós estarmos buscando a guerra e não a paz. E para nós buscarmos a paz, devemos realizar ações voltadas para a paz, que são aquelas voltadas para as ações no bem. Tudo envolve a questão daquela lei de causa e efeito. A Agnes Ferreira escreveu isso, bem isso, praticar a caridade nos dá uma satisfação muito satisfatória. Exatamente, Agnes. Quando nós praticamos essa caridade com relação a alguém, quando ajudamos alguém, principalmente naquelas situações em que nós não estamos esperando um retorno, essa é aquela situação em que nós somos mais beneficiados, porque nós vemos que aquele benefício que nós levamos para outra pessoa está auxiliando a pessoa a sair de uma dificuldade, a sair de um sofrimento. E isso é o maior presente que nós podemos receber. E os maiores beneficiados somos nós mesmos. Então, muito obrigado pelo comentário, Agnes. E a minha mãe escreveu aqui: tudo que é material é passageiro e secundário. Apegar-se a isso é sofrimento à vista. Nossa, muito obrigado pelo comentário, mãe. É bem isso mesmo. Nós ficarmos nos apegando às coisas materiais nos leva aos sofrimentos. Então, por isso é importante nós termos os bens materiais, mas nós não ficarmos totalmente apegados a esses bens materiais que vão nos levar ao sofrimento. Não só aos bens materiais, mas às coisas passageiras da vida também. Nós não ficarmos apegados a essas coisas passageiras que vão nos levar ao sofrimento. Então, agora, para finalizar, eu trouxe uma ilustração. Essa ilustração, um caso real que aconteceu, né? Então, é o caso de um homem que conversava com um outro enquanto se preparavam, ou enquanto preparavam a bagagem do carro para fazer uma viagem curta, uma viagem de 40 quilômetros. Então, enquanto o passageiro levantava questões referentes à lei de causa e efeito, o motorista dizia não acreditar. Ele não acreditava que os efeitos podem ser mudados de acordo com a misericórdia de Deus ou misericórdia do universo. Não acreditava que um bem realizado pode ajudar a dissolver o mal. E tem a ver com aquela frase que nós conhecemos, que o amor cobre uma multidão de pecados, ou o amor cobre uma multidão de erros. Então esse
Esse motorista, ele não acreditava que se uma pessoa está passando por provas, por sofrimentos, como resultado das ações realizadas, ela não acreditava que nós também poderíamos estar na situação daquela pessoa, que nós também podemos passar por aquela situação pela qual a pessoa estava passando. E também não acreditava que nós podemos ajudar a pessoa que está passando por um sofrimento, que também vai ajudar a diminuir as faltas daquela pessoa e também vai ajudar na redução das nossas faltas. Aquele motorista, ele dizia acreditar que a justiça deve ser justiça e cada um de nós deve pagar pelos nossos próprios erros. Essa era a crença daquele motorista. Então assim eles arrumaram a bagagem do carro e partiram para o trajeto rumo ao destino. Então era uma tarde chuvosa e também estava cinzenta. E após caminhar alguns quilômetros da estrada, passaram por um buraco na estrada. Aí o passageiro disse assim que aquele buraco era muito perigoso, que eles deveriam parar para colocar alguma sinalização, pegar alguns galhos de árvore e colocar naquele ponto para sinalizar aquele buraco, para evitar que aquele buraco pudesse provocar algum acidente para o carro que pudesse passar depois por ali, né? Só que o motorista não quis parar, dizendo que a obrigação era do pessoal que conservava a estrada e que eles não eram empregados de ninguém, e azar dos outros motoristas que passassem por lá. Bom, e assim eles foram e chegaram até o destino. O passageiro desceu, agradecendo o favor, e o motorista voltou pelo mesmo caminho. Já era noite escura, e exatamente naquele ponto onde havia aquele buraco, aquele motorista encontrou o mesmo buraco, só que aquele buraco já estava aumentado em função daquela chuva forte. Ele caiu naquele buraco, perdeu o controle do carro, capotou o carro e caiu numa ribanceira. Então o motorista foi atendido em um hospital de emergência e depois de um tempo, quando recebeu a visita de alguns amigos, o encontraram com o rosto enfaixado e também com a perna engessada. E nessa experiência, esse motorista pôde refletir naquela lei de causa e efeito que haviam conversado antes da viagem. E ele chegou à conclusão que se eles tivessem realizado o bem, auxiliando os outros motoristas, o mal não precisaria ter ocorrido, nem com ele, nem com algum outro motorista. E ele percebeu também que o mal não precisa ser resolvido através do mal, que era a forma como ele pensava antes. Então o mal não precisaria ser resolvido através do mal quando o bem chega antes desse mal. Então enquanto nós esperamos pela ajuda do céu, não esqueçamos que a terra vive esperando pela nossa ajuda. Então que nós possamos refletir de que uma atitude impensada, uma ação precipitada, dirigida apenas pelos nossos instintos inferiores e pelas nossas emoções não domesticadas, podem nos levar a consequências danosas a nós e aos outros também, tirando a nossa tranquilidade, tirando a nossa paz e nos afastando da felicidade. E também que as ações no bem nos ajudam a desenvolver a nossa razão, o nosso raciocínio, a nossa consciência, para que cada vez mais essa expansão de consciência consiga domesticar os nossos instintos inferiores e as nossas emoções desgovernadas. Então espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia. Escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou se teve algo que te chamou mais a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo ou se eu preciso ajustar alguma parte nessa rota. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso ainda não tenha se inscrito, e ative o sininho para você ser notificado quando eu fizer uma nova postagem de vídeo. Então, gratidão.
a você que me acompanhou até o finalzinho aqui da live e acompanhou até o finalzinho aqui do vídeo. Espero te ver no meu próximo vídeo ou na minha próxima live. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, via Instagram e via Facebook. E a cada dia com um tema diferente. E espero te ver em todas essas lives. Então, muito obrigado por você me acompanhar aqui até o finalzinho. E obrigado pela participação. Obrigado também pelos comentários. Soeli Hipólito escreveu aqui, belíssima reflexão. Belíssima reflexão essa do passageiro e do motorista. Muito bacana, obrigado pelo seu comentário, Soeli. Laudeci Gomes também entrou. Aliás, Laudeci Gomes postou o coraçãozinho. Obrigado, Laudeci. Soeli Hipólito escreveu, gratidão, Hugo. Gratidão a você, Soeli. E a minha mãe escreveu aqui, boa noite, Hugo, e a todos os participantes. Tenha uma noite abençoada, com muita paz, amor e luz que emana de Deus. Excelente semana a todos e a todas. Grande ensinamento. Parabéns. Bom descanso, Hugo. Muito obrigado, mãe. Obrigado pelo comentário, obrigado pela participação também. A Laudeci Gomes escreveu aqui, amei, foi perfeita. Muito obrigado, Laudeci. Obrigado pelo comentário, pela participação. E o Marcelo Tadeu de Brito escreve aqui, boa noite, obrigado. Sou eu que agradeço. Obrigado a você também, Marcelo. E boa noite também para você. E Joseph Fatal escreveu aqui, Joseph Fatal Jr. escreveu gratidão. Gratidão a você também, Joseph. Então, para vocês que chegaram no finalzinho aqui da live aqui no Instagram, eu vou deixar disponível esse vídeo no IGTV. Assim que terminar, eu vou postar no IGTV. Só que ele vai sem edição, que eu ainda não sei como é que eu faço a edição para repostar isso no IGTV. Um dia eu aprendo. Então, com relação ao Facebook e ao Instagram, além da live aqui sem edição, nós fazemos a edição tanto para o YouTube quanto para o Facebook e nós postamos novamente. Então essa parte também a minha esposa vem me ajudando a fazer a parte da edição e assim nós conseguimos atender essa demanda também de editar pelo menos uma das lives por semana e também postar todos os dias de manhã, às 7 horas da manhã, um vídeo bem curtinho que possa servir de reflexão, que possa ajudar também a refletir durante o dia, possa ajudar em alguma dificuldade no dia. E também que possa ser refletido durante toda a semana. E a minha mãe também postou o coração. Obrigado, mãe. Então assim vamos finalizando mais uma live. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, que algo tenha feito sentido para você, que você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Então assim vamos encerrando também. Então muito obrigado a vocês. Obrigado pela participação, que todos possam ter uma excelente noite, uma noite tranquila, uma noite serena, que possa ser bastante reconfortante e também que possam ter uma excelente semana e possamos nos encontrar na próxima live, segunda-feira que vem, às 19 horas e 19 minutos. Boa noite a todos.